partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde. Mais uma vez, nós do Movimento de Amor ao Próximo, MAP, em nome do nosso Mestre Jesus, aqui estamos para mais uma reflexão do livro de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro Nosso Lar, a vida no mundo espiritual. Agradecemos em poder estar em seus lares na tarde de hoje, levando todos esses ensinamentos que o mundo espiritual trouxe até nós, para poder assimilarmos e, principalmente, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Vamos à nossa prece para em seguida fazermos os nossos comentários. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos, ao mundo espiritual por permitir, por nos ajudar, nos intuir, nos inspirar nas reflexões de hoje, da coleção e obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Que a tua paz permaneça conosco e graças te damos por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e muita paz. Continuando as nossas reflexões, hoje estudaremos o capítulo 37, a preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu um novo dia em serviço ativo. O contacto de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores
em geral. Impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Nestes primeiros parágrafos deste capítulo 37, a preleção da ministra, nós estamos percebendo o interesse que André Luiz está demonstrando em assistir a esta palestra da ministra veneranda. Então, ele aqui também narrou que a sua visita até onde está o plano que se encontra sua mãe lhe motivou e muito um grande interesse, um grande entendimento de mais este passo que ele acabava de dar à sua evolução. Se nós fizermos uma analogia entre o que lemos aqui com André Luiz e o nosso dia a dia, nós devemos começar a entender, se assim o desejarmos, cada situação, cada experiência que vivenciamos a todo instante fica marcado em nós, cada momento, cada fator que vivenciamos. E isto vem nos acrescentar futuramente novos ensinamentos quando amadurecermos o que passamos hoje com a consciência de que aquilo que neste momento estamos aprendendo servirá para nós em breve. É isso que André Luiz já está colocando na sua nova visão dos fatores que ele vivencia. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim, como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil, tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, ou seja, os bons, transformam-se em celeiros de bênção do Eterno. Nos segundos, ou seja, os maus, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Ou seja, aqui mais uma vez está nos mostrando de que todo ensinamento, desde que nós o aceitemos de forma amorosa, desde que nós tiremos daqueles momentos, muitas vezes breves momentos, um ensinamento, uma utilidade, com certeza haveremos de usá-lo no momento oportuno, futuramente. Porque já percebemos que todo o ensinamento universal, ele provém de Deus
para todos nós. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Olha aqui um fato importantíssimo, que nós ainda não sabemos como utilizar de uma forma produtiva, vamos colocar assim, o valor do tempo. Eu, quando assisto corridas, na televisão da Fórmula 1, ali nós temos uma ideia o quanto vale em nós, eu como digo em nós, na humanidade, um segundo. Porque muitas vezes aquele piloto, quando sua equipe troca um pneu ou 4 pneus ou abastece o carro, em 8, 9 segundos, aquele que fez as mesmas tarefas em 10 ou 11 segundos, ele pode perder uma prova. Por isso, eles valorizam tanto segundo a segundo, que não é o nosso caso. Às vezes, nem horas e horas nós valorizamos. Aqui há uma frase que nos levou a esta comparação. Um corredor numa competição, eles passam a valorizar a hora de forma imprescindível, quanto menos, melhor, para ganhar uma competição. No nosso caso, nós não estamos competindo com nada, mas é só para lembrarmos a importância de um segundo em nossa vida. Vou repetir aqui. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Por isso que fizemos essas duas comparações, porque ele coloca o valor do tempo em todos os sentidos. Se é em todos os sentidos, está inserido o nosso dia a dia. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas, na disposição comum de grande assembleia. Notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. Há uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce
são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Neste parágrafo, observamos e meditemos a organização de uma palestra desta ministra veneranda na colônia Nosso Lar. Como tudo foi planejado, organizado com muito cuidado, muito esmero, para que até aqueles que não fazem parte, não é, desses irmãos mais adiantados na matéria que ela vai explanar, percebemos que amanhã ou futuramente, dependendo de si, eles poderão estar naqueles lugares para formular perguntas. Não pode você figurar entre eles, indaguei, falando para Narcisa, né? Não, por enquanto. Posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo aduzido. O governador prosseguiu a enfermeira explicando. Determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer ponto de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Então, aqui está também reforçando que tudo há um momento certo para explanarmos as nossas questões. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, a coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e fala-emos habitação de micróbios destruidores. Mais uma vez fica ao nosso critério
as nossas atitudes, no caso aqui da futura palestra da ministra veneranda. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas, onde os desencarnados e encarnados basta o intercâmbio moral, sem necessidade das fórmulas. E é justo destacar que o pensamento em si, nós estamos aqui fazendo uma reflexão nesta primeira frase, que diz o seguinte: todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. É o que nós paramos agora aqui para focar essa frase, que ela nos mostra e nos induz que o pensamento nosso é uma força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ou seja, a força é essencial, mas muitas vezes estamos sempre desviando essa força. Ou seja, não focamos em muitos momentos da nossa existência ou das nossas atividades, sejam elas profissionais, mediúnicas ou outras atividades, há um momento que nós temos que focar aquilo e ver que naquele momento o nosso pensamento está o quê? Sendo uma força essencial para o que venhamos realizar em seguida. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, nas mesmas condições. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Olha aqui ensinamento. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos habitações de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Olha como agora ele ampliou esse conhecimento, esta força,
para o universo. Deixou de ser nossa. Passou a ser universal. Apreendem vocês a importância disso? Certo. Nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental, sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Dentro deste princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial que, nesse caso, será sempre a do receptor, mas isso também exige a afinidade pura. Então, mais uma vez aqui, nos deparamos com uma palavra muito usada no Espiritismo, não é? Afinidade. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, que ainda não é o nosso caso, onde todas as criaturas têm afinidade entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos isolados, ou seja, um núcleo aqui, outro ali, tudo pelo pensamento. Mas chegará a oportunidade de ampliarmos esses pensamentos não só em forma de grupo, mas por todo o universo. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedidas por acréscimo de misericórdia, por Jesus, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetemo-nos a elas desde hoje. Então, na hora que eu perceber estas leis, todo esse ensinamento, eu tenho que avaliar que aquilo também é para a minha pessoa, para que eu possa seguir adiante e muitas vezes distribuir com tantas outras pessoas aquilo que já adquirimos. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, houve música. Suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa:
Quando vi os companheiros, levantaram-se-me para as despedidas, ao som de nossa música habitual, indaguei-me Narcisa sem compreender. E surpreendido. Que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as predições evadiam-se. Começaram com Jesus, mas ninguém pôde ouvi-las. Compreendendo todo este processo. Ela costuma afirmar que as predições evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Nós não sabemos por quê, porque estamos no universo infinito. Um estudo como esse de hoje, ele com certeza se prolongará durante milênios e milênios. Porque André Luiz, ao trazer a nós essas informações, ele também colheu-as no mundo espiritual. No nosso caso, na colônia Nosso Lar, para trazer a nós e dentro de um planejamento divino, compete a nós passar adiante. Não só através da palavra, como também através do exemplo. É isso, meu irmão, minha irmã, que na tarde de hoje, mais uma vez aqui estamos, fazendo a nossa meditação, a nossa reflexão, na obra de André Luiz, O Nosso Lar. Agradecemos a presença do nosso Mestre Jesus em nossos corações, aos locais onde tanto necessitamos da sua presença. E Ele com certeza levará. Nós temos, neste momento em que faremos a nossa prece, procurar entrarmos pelo pensamento em dimensões elevadas, levando o nosso agradecimento, levando o agradecimento do MAP, em Teu nome, Jesus, para que possamos estarmos sempre conscientes da responsabilidade que é o estudo doutrinário espiritual, quando nos propomos a levar todos esses ensinamentos adiante, dentro do nosso merecimento e com a Tua permissão. Obrigado, Jesus, por mais este maravilhoso dia. Que assim seja, graças a Deus. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.